Voltemos, meus amigos, vamos dar sequência ao nosso estudo. Vamos para uma aula importantíssima dentro do nosso curso, porque agora vamos consolidar o nosso conhecimento a respeito de como funcionam as taxas no regime composto, tá ok? Vou começar aqui com alguns exemplos para você ir treinando devagarinho. Daqui a pouco passamos para questões da nossa lista. Vamos juntos, vamos lá. Já está aqui no quadro, eu coloquei aqui a seguinte situação, tá? Vou explicar para vocês como é que funciona. Primeiro, o enunciado vai trazer para nós uma taxa nesse formato, 12% ao ano com, olha a palavrinha aqui, capitalização trimestral. Como é que você reconhece esta taxa? Que tipo de taxa seria essa, meus amigos, que está aqui na nossa frente? Professor, essa taxa trouxe consigo a palavrinha capitalização. Isso já me indica de imediato que eu estou no regime composto, é uma taxa de juros compostos. Vamos além. Verifique agora se, além de estar presente a palavra capitalização, se a unidade da taxa é diferente da unidade da capitalização. É isso que está acontecendo? Exatamente isso, professor. A taxa é anual e a capitalização é trimestral. Então, eu quero que você pare agora e olhe para mim. Não interessa, por enquanto, o restante do enunciado. Esqueça o restante do enunciado por enquanto. Por quê, professor? Porque quando, dentro da questão, aparece uma taxa nominal, ali está o ponto de partida da sua resolução. Você já aprendeu na aula passada que a taxa nominal precisa sempre ser, de imediato, transformada em taxa efetiva. Então, só em se dar conta de que ali na sua frente existe uma taxa nominal, pare com o resto, comece logo transformando essa taxa nominal em taxa efetiva. Tudo bem? Vamos fazer isso, já sabemos como fazê-lo. Vamos fazer juntos, vamos lá. Aqui está, professor, tem a taxa nominal, já reconheci que é uma taxa nominal, vai ser transformada em taxa efetiva, que neste caso será de alguma coisa por cento ao quê? Quem me diz? De novo, na transformação de taxa nominal para taxa efetiva, a unidade da taxa efetiva é sempre a mesma unidade da capitalização. Se a capitalização é trimestral, minha taxa efetiva será de alguma coisa por cento ao trimestre. Alguma coisa por cento ao trimestre. E agora, professor, para eu finalizar a transformação de taxa nominal em taxa efetiva, qual é o conceito de taxas que eu vou utilizar? Já sabemos, é o conceito de taxas proporcionais. Ótimo, e agora, vamos lá, como é que vai ficar a transformação? Eu tenho uma taxa ao ano, quero transformá-la numa taxa ao trimestre. Pelo conceito de taxas proporcionais, de taxa ao ano para taxa ao trimestre, ano para trimestre, maior para o menor, do maior para o menor você divide. Vou dividir por quanto? Aí você pensa, um ano tem quantos trimestres? Um ano tem 4 trimestres. 12 dividido por 4, 3% ao trimestre. Chegamos aqui a uma taxa efetiva de juros compostos. Olha aí ao que foi que nós chegamos. Tá? Então, o primeiro momento da nossa resolução já foi concluído. Qual foi o primeiro momento, professor? Reconhecer a presença de uma taxa nominal e transformar essa taxa nominal em taxa efetiva da maneira como já aprendemos a fazer, tá ok? Lembrando que esta situação para transformar a taxa nominal em taxa efetiva, esta é a única situação no regime composto em que ainda aplicamos o conceito de taxas proporcionais. Falei de novo, tá ok?
Olha aqui para mim, por favor. Ao longo de todos esses anos que eu ministro aulas de matemática financeira, de estatística, de raciocínio lógico, eu já cansei de ouvir alunos que me escrevem, que mandam mensagens, que conversam comigo e que dizem assim: professor, o senhor não vai acreditar, mas é verdade, na hora da prova eu escutei a sua voz, né? Eu até acredito nisso, sabe? Porque se fosse um ou dois que tivessem me dito isso, mas já foram vários que me falaram: eu escutei a sua voz. Por que que escutam a minha voz? Porque eu repito, eu falo a mesma coisa várias vezes, propositadamente, para que aquilo vá cada vez mais se internalizando, para chegar na prova você ligar no piloto automático e sair resolvendo. Voltemos aqui para a nossa resolução, foi só um parêntese, tá ok? Voltemos aqui. A primeira parte da resolução foi feita. Peguei a taxa nominal, transformei em taxa efetiva. O que é que nós temos agora nesse momento? Nesse momento nós temos uma taxa efetiva de 3%. Vamos lá, um pouquinho mais para cima. Temos uma taxa efetiva de 3% ao trimestre. Vamos ver o que a questão vai pedir de nós. Olha o que ela vai perguntar. Calcule a taxa efetiva anual. Calcule a taxa efetiva anual. Nós estamos aqui com uma taxa efetiva o quê? Trimestral. A questão não quer taxa efetiva trimestral, ela quer uma taxa efetiva de alguma coisa por cento ao quê? Ao ano. É isso que a questão está pedindo de nós. Uma taxa efetiva de alguma coisa por cento ao ano. Então vamos lá, vamos relembrar. Agora eu estou aqui com uma taxa efetiva de juros compostos. Qual é o conceito de taxa que nós vamos utilizar para alterar a unidade da taxa efetiva de juros compostos? Qual é o conceito? Ah, professor, é o conceito de taxas equivalentes. 1 mais Izão é igual a 1 mais Izinho elevado a K. Perfeito, é isso mesmo. Antes de aplicar o conceito, você faz aquela rápida análise. Qual é o nosso objetivo? Eu quero transformar uma taxa de alguma coisa por cento ao trimestre, olha aí, ó, numa taxa de alguma coisa por cento ao ano. E aqui embaixo põe o K, do conceito de taxas equivalentes. Aí você pensa, trimestre é menor do que ano. A taxa ao trimestre vou chamar de Izinho. Ano é maior do que trimestre. A taxa ao ano vou chamar de Izão. E o K do conceito de taxas equivalentes, esse K bem aqui, responde sempre a mesma pergunta. Quantas vezes a unidade menor cabe na unidade maior? Nesse caso específico, a pergunta do K, adaptada para essa situação, vai ficar assim. Quantos trimestres cabem no ano? Quantos trimestres cabem no ano? 4. Pronto, meus amigos, são esses dados aqui que nós iremos aplicar ao conceito de taxas equivalentes. E agora não tem mais segredo, vai ficar assim, vamos lá. 1 mais. Quem é o Izão? O Izão é a taxa ao ano. Você já conhece a taxa ao ano? Ainda não, professor. Então, continua Izão. É igual a 1 mais. Izinho. Quem é o Izinho? É a taxa ao trimestre. Você já conhece a taxa ao trimestre? Conheço, 3%. Então, joga aqui, 0,03 elevado ao K, e o K é igual a 4. Aí chegamos a este cálculo bem aqui, desse parêntese, ó, 1,03 elevado a 4. E aí você vai verificar que a questão forneceu como dado adicional exatamente essa informação que estamos precisando. 1,03 elevado a 4 é 1,1255. Olha aí, ó, o resultado desta conta, fornecido pela questão,
1,1255. Se ele não tivesse dado, professor, expoente 4 dá para fazer na mão? Sim, ainda dá para fazer na mão. Eu preciso isolar o isão. Este 1 que está somando vai mudar de lado, ele vai subtraindo e teremos finalmente que o isão será igual a 1,1255 menos 1, 0,1255. 0,1255 já é a nossa taxa isão que estamos procurando. Só que ela está em termos unitários e eu tenho que passar para termos percentuais. Então eu multiplico por 100, a vírgula anda 2 casas para a direita e nós teremos que a taxa isão finalmente é 12,55%. Porcento o quê? Isão é taxa de 12,55% ao ano. Aqui está, portanto, a resposta que estávamos procurando. Então, meus amigos, olhem aqui para mim, por favor, por gentileza. Eu quero dizer a vocês que se vocês entenderam o funcionamento deste exemplo, pegar uma taxa nominal, transformá-la para taxa efetiva, pegar uma taxa efetiva e alterar sua unidade. Se vocês entenderam este exemplo, podem comemorar, tá certo? Hoje à noite, com seus amigos, com a família, com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com o seu cachorro. Se alegre e comemore, porque isto aqui que acabamos de ver, isto aqui é a alma da matemática financeira, tá ok? É a alma da matemática financeira, saber trabalhar com as taxas no regime composto. Se você domina essas transformaçõezinhas que nós acabamos de fazer neste exemplo, o resto todo você vai tirar de letra. Não vai ter muito segredo para mais nada. Não vai ter muito segredo para mais nada, tá ok? Então vamos lá, vem aqui para o quadro comigo, por favor. Eu vou abrir aqui uma tela só para fazer um desenho e vou mostrar exatamente o que foi que nós fizemos. A questão vai trazer uma taxa nominal. Você vai pegar essa taxa nominal e vai transformá-la imediatamente em uma taxa efetiva. Vai transformá-la numa taxa efetiva. Como é que eu transformo a taxa nominal em taxa efetiva? Por meio do conceito de taxas proporcionais. Já vimos isso. Proporcionais. Única situação do regime composto em que se aplica ainda o conceito de taxas proporcionais. Mas aí, de repente, você está com uma taxa efetiva e pretende alterar a unidade de taxa efetiva para taxa efetiva em outra unidade. De taxa efetiva para taxa efetiva em outra unidade. Como é que eu faço essa segunda transformação? Agora, pelo conceito de taxas equivalentes. Pelo conceito de taxas equivalentes. Vamos relembrar aqui qual é o conceito mesmo de taxas equivalentes, professor. 1 mais isão é igual a 1 mais izinho elevado a k. E o conceito de taxas proporcionais? Ou você multiplica ou você divide. Professor, pelo amor de Deus, eu chamo esse desenho aqui, viu, gente? De alma da matemática financeira. Se você entender o que está aqui no quadro, você vai dominar a matemática financeira sem nenhum problema. Vamos treinar mais um pouquinho? Vamos lá? Aqui um outro exemplo semelhante, só para treinarmos mais um pouco. Daqui a pouco vem outra questão da lista. Essa questão apresenta para nós, lá no meio do enunciado, uma taxa que traz consigo a palavra capitalização. Ora, a mera presença da palavra capitalização já indica que estamos no regime composto.
Olha aqui para mim, por favor. Portanto, essa é uma taxa de juros compostos. Se ela é uma taxa de juros compostos, ou ela é taxa nominal, ou ela já é uma taxa efetiva. Como é que eu sei reconhecer se ela é uma taxa nominal? Vamos ver direitinho, já sabemos. Para ser uma taxa nominal, além de trazer consigo a palavra capitalização, é preciso que a unidade da taxa seja diferente da unidade da capitalização. Aconteceu isso aqui, professor. Temos a palavra capitalização está presente e, além disso, a unidade da taxa é anual e a unidade da capitalização é mensal. Portanto, estamos diante de uma taxa nominal. Estamos diante de uma taxa nominal. Olha aqui para mim, por favor. Se apareceu a taxa nominal do enunciado, vou falar de novo. Ali está o ponto de partida da sua resolução. A taxa nominal precisa sempre, de imediato, ser transformada numa taxa efetiva. Já aprendemos a fazer essa transformação. Vamos lá. Como é que vai ficar nesse caso aqui, professor? Na transformação aqui, deste exemplo, a nossa taxa efetiva vai ser de alguma coisa por cento ao quê? Quem me diz? De novo, na transformação de taxa nominal em taxa efetiva, a unidade da taxa efetiva será sempre a mesma unidade da capitalização. Se a capitalização é mensal, a nossa taxa efetiva será de alguma coisa por cento ao mês. E para transformar a taxa nominal em efetiva, qual é o conceito que usamos excepcionalmente? Qual é? É o conceito de taxas proporcionais. Então vamos lá. De taxa ao ano para taxa ao mês, pelo conceito de taxas proporcionais, ano para mês, maior para o menor, do maior para o menor você divide. Vou dividir por quanto, professor? Ora, taxa ao ano para taxa ao mês. O ano tem quantos meses? O ano tem 12 meses. 24 dividido por 12, chegamos aqui a uma taxa efetiva de juros compostos de 2% ao mês. A primeira parte da nossa resolução já está concluída. A primeira parte já está concluída, tá ok? Agora vamos olhar para a pergunta da questão. Nós chegamos aqui a uma taxa efetiva mensal. A questão vai pedir assim, calcule o quê? A taxa efetiva semestral. Ela não quer uma taxa efetiva mensal, ela quer uma taxa efetiva semestral. Vamos colocar então aqui no papel. Nós chegamos a isso, olha aí, ó, 2% ao mês, taxa efetiva mensal, taxa efetiva de juros compostos mensal. Ele quer uma taxa de alguma coisa por cento, uma taxa efetiva de alguma coisa por cento ao semestre. E nesta segunda transformação, de taxa efetiva para taxa efetiva em outra unidade, nós já sabemos, vamos aplicar o conceito de taxas equivalentes, que se traduz pela fórmula 1 mais izão é igual a 1 mais izinho elevado a k. Vamos lá, meus amigos, como é que vai ficar, professor? A gente faz aquela análise antes. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é transformar uma taxa de alguma coisa por cento ao mês numa taxa de alguma coisa por cento ao semestre. E aqui embaixo você põe o K do conceito de taxas equivalentes. Aí o raciocínio vai ser o seguinte, vamos lá. Taxa ao mês, taxa ao semestre. Mês e semestre. Mês é menor do que semestre, taxa ao mês eu vou chamar de izinho. Semestre é maior do que mês, a taxa ao semestre eu vou chamar de isão. E o K aqui do conceito de taxas equivalentes, esse K que aparece bem aqui, responde sempre a mesma pergunta. Quantas vezes a unidade menor cabe na unidade maior? Então, adaptando aqui para esse caso, a pergunta do K será:
Quantos meses cabem no semestre? Quantos meses cabem no semestre? 6. Aqui estão os dados que nós aplicaremos ao conceito de taxas equivalentes. Vai ficar assim, vamos lá. 1 mais isão é taxa ao semestre. Você já conhece a taxa ao semestre? Ainda não, continua isão. É igual a 1 mais izinho. Izinho é a taxa ao mês. Você já conhece a taxa ao mês? 2%. Como é que vem para cá? 0,02. Elevado ao K, e o K é igual a 6. Olha aí. Aí chegamos, né, exatamente nesta conta aqui. 1,02 elevado ao expoente 6. E se você reparar bem, verá que o enunciado vai fornecer como informação adicional, dado adicional da questão, exatamente o valor desse parêntese 1,02 elevado a 6. Ele está nos dizendo aqui que o valor deste parêntese é 1,1261. Continuando a nossa conta, nós vamos isolar o isão. Este 1 que aqui está somando vai mudar de lado, vai subtraindo. 1,1261 menos 1 dá 0,1261, que já é a nossa taxa isão, só que está em termos unitários. Passando para termos percentuais, você vai multiplicar por 100, a vírgula vai avançar 2 casas para a direita e chegaremos a 12,61%. Porcento ao quê? Isão é taxa semestral. 12,61% ao semestre. Resposta da questão. Olha aí, um exemplo que eu acabei de criar aqui, tá certo? Não é questão de prova, é só para a gente entender como funciona. Milhares de questões de prova de matemática financeira já vieram nesse formato, tá certo? Já vieram nesse formato. Então, gente, vamos recapitular o desenho. Tudo começa com uma taxa nominal. Apareceu uma taxa nominal, ali está o ponto de partida da resolução. Você vai transformá-la de imediato em taxa efetiva. Lembre-se, nessa transformação, de taxa nominal para taxa efetiva, que a unidade da taxa efetiva vai ser sempre a unidade da capitalização. E para transformar de taxa nominal em efetiva, embora estando no regime composto, nesta única e exclusiva situação, transformar a taxa nominal em efetiva, você ainda aplica o conceito de taxas proporcionais, um conceito próprio do regime simples. Aí chegamos aqui na nossa taxa efetiva e a questão vai pedir para você alterar a unidade desta taxa efetiva que você encontrou. Portanto, de taxa efetiva para taxa efetiva em outra unidade, vem o segundo momento da sua resolução. Aplicaremos, então, o conceito de taxas equivalentes, que se traduz pela formulazinha 1 mais isão é igual a 1 mais izinho elevado a K. Tudo bem, gente? Esse trabalho está bem compreendido por vocês? Vamos lá, vamos fazer aqui uma questãozinha da nossa lista. Vamos lá, vai aparecer aqui. Opa, está aqui FGV, uma questãozinha da nossa lista. Ela diz assim, essa questão. Suponha uma taxa de juros nominal. Uma taxa nominal de 10%. Uma taxa nominal de 10%. Olha aqui para mim, por favor. Houve um quê de malícia do elaborador aqui nessa questão. Porque quando você leu assim, uma taxa de juros de 10%, imediatamente o seu cérebro já está perguntando assim, 10% ao quê? Qual é a unidade dessa taxa? 10% ao quê? E aqui vem uma informação que vai nos servir para resolver essa questão e eventualmente alguma outra. Para algumas bancas,
para alguns autores de matemática financeira, quando se fala em taxa nominal, ela teria que ser uma taxa de alguma coisa por cento ao ano, com capitalização, uma outra unidade menor que ano, obviamente. Tá? Então, vou falar de novo. Para alguns autores de matemática financeira, alguns estudiosos, se é uma taxa nominal, ela teria que ser no formato alguma coisa por cento ao ano, obrigatoriamente uma taxa ao ano, com capitalização, e aí vinha uma unidade qualquer diferente da unidade anual. Esse entendimento não é generalizado. A ESAF, por exemplo, a Carlos Chagas, outras bancas já colocaram taxas nominais, por exemplo, assim, 24% ao semestre com capitalização bimestral, 12% ao trimestre com capitalização mensal. Já ocorreu em prova várias vezes. Então, não é um entendimento generalizado, tá? Não é algo assim que seja um pensamento unânime dos autores de matemática financeira, que a taxa nominal tenha obrigatoriamente que ser alguma coisa por cento ao ano, com capitalização, uma outra unidade diferente do ano. Mas a FGV pensa assim, tá? Então você já sabe que se eventualmente uma questão de prova disser que estamos diante de uma taxa nominal de 10%, não disser qual é a unidade da taxa nominal, você vai reconhecê-la como sendo 10% ao ano. Tudo bem, gente? Fica aí com essa informação para vocês. Ficou entendido direitinho? Se a questão disser que a taxa é nominal, mas não revelar expressamente a unidade daquela taxa, vamos reconhecê-la como sendo uma taxa anual. Ótimo, então voltemos para a questão. Suponha uma taxa de juros nominal, olha aí, uma taxa nominal de 10%. 10% ao quê, gente? Já sabemos, 10% ao ano. Considerando uma capitalização semestral, vamos parar por aí. Por que vamos parar por aí, professor? Porque já temos uma taxa nominal presente no enunciado. A taxa nominal que está presente no enunciado é essa. 10% ao ano, já vimos, né? 10% ao ano, com capitalização semestral. Aqui está a nossa taxa nominal. Por que é uma taxa nominal, professor? Ela traz consigo a palavra capitalização, a unidade da taxa é diferente da unidade da capitalização e você já sabe, aqui está o ponto de partida da nossa resolução. É aqui que começa. A taxa nominal será transformada em taxa o quê, gente? Em taxa efetiva. Como é que eu procedo à transformação da taxa nominal em taxa efetiva? Lembrando que nessa transformação de nominal para efetiva, a unidade da taxa efetiva é sempre a mesma unidade da capitalização. Se a capitalização é semestral, minha taxa efetiva vai ser de alguma coisa por cento ao semestre. Alguma coisa por cento ao semestre. E, finalmente, para concluir essa transformação, eu lembro que vou aplicar agora, excepcionalmente, o conceito de taxas proporcionais. Como é que vai ficar? Vamos pensar juntos. De taxa ao ano para taxa ao semestre, ano para semestre, maior para o menor. Do maior para o menor, você divide. Divide por quanto, professor? Nesse caso, divide por 2, já que o ano tem 2 semestres. 10 dividido por 2, 5% ao semestre. Chegamos aqui a uma taxa efetiva de juros compostos. Taxa efetiva em que unidade? Semestral. Aqui está a primeira parte da nossa resolução, ela já foi concluída. Vamos ver qual é a pergunta da questão agora, bem daqui, ó. Calcule a taxa efetiva, o que, gente? Anual, equivalente. Ele não quer taxa efetiva semestral,
Ele quer taxa efetiva anual. Vamos, portanto, para a segunda transformação aqui da nossa resolução. Chegamos a isso. 5% ao semestre. Taxa efetiva de juros compostos. Eu não quero taxa efetiva semestral, eu quero taxa efetiva de alguma coisa por cento ao ano. É o que a questão está pedindo. Taxa efetiva anual. De taxa efetiva para taxa efetiva em outra unidade, qual é o conceito que nós usamos? O conceito de taxas equivalentes. 1 mais Izão é igual a 1 mais Izinho elevado a K. Olha aí. Antes de fazer as contas, você faz aquela sua rápida análise preliminar. Qual é o nosso objetivo? É transformar uma taxa de alguma coisa por cento ao semestre numa taxa de alguma coisa por cento ao ano. Olha aí, ó. Aqui embaixo você põe o K, o conceito de taxa, do conceito de taxas equivalentes. Vamos lá, qual é o raciocínio? Semestre e ano. Semestre é menor do que ano. A taxa semestral chamarei de Izinho. Ano é maior do que semestre. A taxa ao ano eu chamarei de Izão. Quantos semestres cabem no ano? 2. Aqui estão os dados que nós aplicaremos ao conceito de taxas equivalentes. Vai ficar assim, 1 mais. Izão é taxa ao ano. Eu já conheço a taxa ao ano? Não conheço ainda. Continua Izão. É igual a 1 mais. Izinho é a taxa ao semestre. Quanto é a taxa ao semestre? 5%. Como é que vem para cá? 0,05. Elevado ao K. O K foi igual a 2. E aqui você vai trabalhar com o expoente 2. É um expoente baixo. A banca não precisa fornecer obrigatoriamente esse resultado para você, tá? Vai fazer a continha, vai encontrar 1,1025. Você agora tem que isolar o Izão. Este 1 que está somando vai mudar de lado, tá? Vai subtraindo e chegaremos que o Izão vai ser igual a 1,1025 menos 1, que é 0,1025, que já é a nossa resposta, só que está em termos unitários. Transformando para termos percentuais, você multiplica por 100, a vírgula avança 2 casas para a direita e chegaremos que Izão é 10,25%. Porcento o que, Izão? Porcento ao ano. 10,25% ao ano, resposta da questão. 10,25% ao ano, resposta da questão. Questão de prova é rigorosamente no mesmo formato dos exemplos anteriores que nós trabalhamos nesta aula. Então, olha aqui para mim. Se você ainda não se sente tão seguro em relação a essas transformações que nós fizemos aqui, refaça esta aula, faça comigo, depois faça sozinho, vá compreendendo, vá dominando aquele desenho, a alma da matemática financeira, porque este trabalho que nós aprendemos aqui nesta aula, transformar uma taxa nominal em taxa efetiva, alterar a unidade da taxa efetiva para efetiva em outra unidade, esse trabalho pode aparecer dentro de qualquer questão de matemática financeira no regime composto. Pode aparecer numa questão de juros compostos, pode aparecer numa questão de desconto composto, de equivalência composta, de rendas certas, seja do que for. Tá ok, gente? É a alma da matemática financeira. E daqui a pouquinho a gente volta. Até já!